Tudo sempre começa com sussurros, histórias mal lembradas passadas de geração em geração, cada vez ganhando novas sombras e medos. Na pequena cidade de Ashford, existe uma história que todos conhecem, mas ninguém ousa falar em voz alta. A história da casa desaparecedora de Ashford. Dizem que não é uma casa de verdade, mas uma armadilha. Um lugar amaldiçoado que aparece quando a noite está mais silenciosa, chamando quem ousa se aproximar. Alguns a chamam de lenda urbana, outros de uma cruel história de fantasmas, mas as provas estão enterradas na própria história da cidade, nomes demais, desaparecimentos demais sem qualquer explicação. A casa fica na beira da floresta antiga, escondida por uma estrada de terra que já não aparece em nenhum mapa. Moradores juram que ela muda de lugar, como se a própria terra se dobrasse ao redor dela. De dia, parece só mais uma ruína esquecida, com paredes caindo e madeira apodrecida. Mas à noite, quando a neblina rasteja vinda dos pântanos, suas janelas brilham levemente, como se houvesse velas acesas lá dentro. Mais de uma pessoa já disse ter visto silhuetas se movendo atrás das cortinas, sombras andando pelos cômodos vazios, mas nunca se encontra nada quando investigam de dia. O primeiro caso documentado remonta a 1952. Dois adolescentes, Tommy Wells e Margaret Doyle, desapareceram depois de sair escondidos numa noite de verão. Suas bicicletas foram encontradas perto do caminho de terra que levava até a casa, ainda de pé, pneus cobertos de lama como se tivessem sido largadas às pressas. Equipes vasculharam a floresta por semanas, mas Tommy e Margaret nunca mais foram vistos. As famílias insistiam que tinham sido levados, talvez até assassinados, mas sem provas o caso esfriou. A casa permaneceu lá, imponente, intacta ao tempo. Décadas depois, as histórias se acumulavam como tijolos de um muro amaldiçoado. Caçadores que seguiram seus cães na neblina e nunca voltaram. Viajantes que sumiram depois de serem deixados na estrada perto da floresta. Um carteiro cujo caminhão foi encontrado ligado, porta aberta, cartas espalhadas pelo chão. Em cada caso, os boatos apontavam para casa. Mas a polícia se recusava a admitir qualquer ligação. Nada era registrado oficialmente, nenhuma menção nos relatórios. Como se reconhecê-la fosse dar mais poder a ela. Em 1987, um jovem jornalista chamado Daniel Carter decidiu que revelaria a verdade. Recém-formado, ansioso para provar seu valor, anunciou no jornal local que passaria uma noite dentro da casa. A cidade debochou, mas por dentro muitos ficaram aterrorizados. Na noite de 12 de outubro, Daniel levou um gravador, uma câmera e uma lanterna. Foi visto entrando pouco antes da meia-noite. Vizinhos lembram de ter visto o facho de luz dançando pelas janelas rachadas, se movendo lentamente de um cômodo a outro. Então, de repente, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado estacionado na beira da estrada, chave na ignição, sem sinal de câmera ou gravador. Seu corpo nunca foi encontrado. O artigo prometido jamais foi escrito. Até hoje, só um fragmento de fita foi recuperado, meio enterrado na terra em frente à porta. Nele, pode-se ouvir uma voz fraca sussurrando o nome de Daniel, seguida por um som longo de arrasto. E depois, silêncio. Dizem que a casa não mata. Ela leva. Como se alimentasse dos vivos, atraindo-os, engolindo-os por inteiro. Os poucos sobreviventes descrevem uma sensação desorientadora, como se as paredes se estendessem sem fim, corredores se repetindo, portas levando sempre ao mesmo lugar. Um andarilho que entrou durante uma tempestade nos anos 90 disse ter vagado por horas ouvindo vozes chamando seu nome. Quando finalmente escapou, o dia já clareava, mas dias depois, quando tentou voltar, a casa tinha sumido. Dentro de um ano, ele também desapareceu, deixando seu acampamento abandonado. Muitos acreditam que, depois que a casa toca alguém, nunca o deixa de verdade. O detalhe mais estranho é que a casa parece saber quem você é. Testemunhas dizem que ela sussurra nomes. Primeiro baixinho, como o vento nas árvores. Depois mais alto, mais perto, como se alguém estivesse logo atrás de você. Os sussurros prometem respostas, conforto, às vezes até a voz de alguém que você perdeu. Mais de um pai enlutado foi atraído até lá depois de ouvir a risada de seu filho ecoando dentro da casa. Mas o que entra nunca é o que sai. No fim dos anos 90, começaram rumores de interesse secreto do governo. Moradores juravam ter visto vans sem identificação paradas perto da floresta à noite, faróis cobertos, motores desligados. Homens de roupas escuras foram vistos carregando equipamentos, saindo de lá antes do amanhecer. Oficialmente, nenhuma agência admitiu investigar. Até hoje, a estrada de terra continua bloqueada por correntes, mas sempre com cadeados arrebentados poucos dias depois. Outro mistério surgiu quando antigos registros de propriedade foram encontrados no arquivo do condado.
O título listava como dono um médico chamado Alistair Grieve, desaparecido em 1921. Seus diários, fragmentados, falavam sobre estudar o limiar entre a vida e a morte e construir um receptáculo forte o bastante para conter almas errantes. Alguns acreditam que a própria casa seja esse receptáculo, criada para aprisionar vivos e mortos. Se for verdade, a maldição não seria acidente, mas o legado de um homem obcecado em brincar de Deus. E então, há as fotografias. Polaroids antigas aparecem em lugares inesperados, dentro de livros da biblioteca, em gavetas da prefeitura, deixadas nos degraus da igreja de madrugada. Todas mostram a mesma cena, uma figura embaçada parada em uma janela da casa, observando. A figura nunca é a mesma. Às vezes um homem, às vezes uma mulher, às vezes uma criança. Sempre olhando. Sempre esperando. Ninguém sabe quem espalha as fotos, nem por quê. Com o avanço da internet, a lenda se espalhou muito além de Ashford. Caçadores de fantasmas, youtubers e curiosos viajam até a cidade todos os anos, convencidos de que serão os primeiros a capturar provas. Alguns voltam com imagens tremidas de sombras, ruídos inexplicáveis, luzes piscando. Outros simplesmente desaparecem, suas últimas postagens congeladas no tempo, uma live interrompida, uma legenda escrita encontramos, seguida por silêncio. Outros acreditam que a casa não seja fixa, mas um parasita que cresce onde o medo é mais forte. Dizem que ela se prende a cidades marcadas pelo sofrimento, se alimentando de luto até se manifestar em madeira e pedra. Ashford pode ser apenas seu hospedeiro atual, condenado até que ela escolha outro lugar para enraizar-se. Se isso for verdade, talvez um dia ela não esteja mais ali. Mas em qualquer outro lugar. Um relato assustador veio de uma mulher que disse ter visto a casa surgir em frente à sua própria residência, a centenas de quilômetros de Ashford. Ela acordou às 3 da manhã e percebeu uma luz forte atravessando suas cortinas. Ao olhar pela janela, jurou ver a mesma construção em ruínas, janelas iluminadas por dentro. Ao amanhecer, só restava um pedaço de grama queimada onde antes estava a casa. Seu depoimento foi tratado como histeria. Mas e se fosse real? Céticos dizem que tudo não passa de coincidências somadas à histeria coletiva, um mosaico de crimes, acidentes e desaparecimentos explicáveis pela floresta. Mas como explicar as vozes? Os sussurros de nomes ouvidos por dezenas de testemunhas independentes? Ou as fotografias que aparecem sem ninguém admitir deixá-las? A lógica pode resistir, mas em Ashford, o medo é a única certeza. Ainda hoje, a casa desaparecedora de Ashford continua sendo um enigma. Nenhum registro oficial a coloca em lugar algum, mas inúmeros relatos a descrevem em detalhes perturbadores. Alguns a chamam de alucinação coletiva, um pesadelo compartilhado nascido do medo. Mas os boletins de pessoas desaparecidas contam outra história. Ano após ano, nomes são acrescentados à lista silenciosa dos que sumiram perto da floresta, tragados por algo que ninguém ousa enfrentar. Famílias deixam flores à beira da estrada, torcendo pelo retorno de seus entes, embora, no fundo, saibam a verdade. E assim, a casa espera. Não envelhece, não desmorona, não cede ao tempo. Suas janelas ainda piscam com o brilho fraco de velas em noites enevoadas, atraindo os curiosos, os imprudentes, os desesperados. Talvez um dia você mesmo se encontre dirigindo por aquela estrada solitária, a neblina envolvendo seus faróis, uma luz tênue surgindo entre as árvores. Você seguiria em frente, ou pararia, atraído por algo que não consegue explicar? Afinal, a casa só existe se você a procura. Mas se você a encontrar, será que algum dia conseguirá sair?